Ok, irmão, graça e paz. Olha que maravilha, né? Amanhã sem falta, terça-feira abençoada, 20 de janeiro de 2026. Olha que benção aí, né? Travessamos 2025, estamos aí para 2026, abençoado. E primeiro PGM do ano. Olha que benção vai ser esse PGM, né? Vamos começar com um estudo sobre o Concílio de Jerusalém e o divisor de água na história da igreja. Por que o divisor de água, irmão? Porque o evangelho era para ser pregado, né? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É para pregar o evangelho. E a igreja de Jerusalém começa a enviar missionário. Paulo, primeira viagem missionária. E Paulo é aquele irmão que vai levar o evangelho, sabe para onde? Para os gentios. Quem é os gentios? É aquele que não era judeus, não é? É aquele que não era judeus. E ele prega o evangelho, os gentios começam a se converter. E o que é que vai acontecer aqui? Nós vemos que os gentios são alcançados para Cristo por intermédio da pregação do evangelho. Tá bom? E quando esse evangelho alcança, olha, aí a gente vê que os gentios convertidos eram recebidos na igreja pelo batismo. Aí já mudou, por quê? Porque naquela época, antes de Paulo, né, ele era através da circuncisão, né, que era aquela operação, né, que o homem fazia, né, justamente nos seus órgãos genitais, e ali definia que realmente você era do povo de Deus. Mas quando o evangelho veio, aí agora é diferente, né? É através do batismo. E Paulo prega e começa as pessoas se batizarem, ok? Mas é interessante que nesse ponto, quando começou Paulo batizando, pessoas sendo membro de igreja, aí o que é que acontece aqui? Acontece que houve justamente os evangelhos alcançando os gregos, né, em Antioquia, e a igreja enviou, né, justamente Barnabé para acudir ali e falar do evangelho, tá bom? Só que os gentios, né, estavam se tornando cristãos sem se tornar judeus. Por quê? Porque através do batismo, então Deus igualava tudo. Porque a salvação agora era pela fé em Cristo Jesus. E aconteceu aqui, olha, querido, um problema muito complicado, que era a questão da circuncisão. Eles queriam que aqueles homens convertidos, não é, eles circuncidassem. Então houve problema com Pedro, né? É, Paulo vem ali também defender essa causa e dizer, oh, irmão, o evangelho agora é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus, não é mais pelo sinal da circuncisão, dessa operação. Bom, eu estou falando por alto assim, mas você vai ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de 1 a 35. Isso você vai ver toda a história para nós começarmos ali a aprender nesse estudo magnífico, tá certo? Então nós vamos ver ali o que? A discussão. É a primeira questão, tá certo? Os indivíduos que desceram de Jerusalém para Antioquia do grupo dos fariseus não são mencionados seu nome. Esses falsos mestres ensinavam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Olha que problema sério. Então, a igreja agora vai discutir. Olha a importância da igreja. É como se fosse uma sessão hoje. Vamos discutir na sessão essa realidade que não pode mais estar acontecendo, tá bom? Aí vem o quê? Vem a defesa de Pedro, recapitulando o passado, dizendo, circuncisão é do passado, o presente agora é a fé em Cristo Jesus. Nós vamos ver ali o testemunho de Paulo e Barnabé falando do presente, não é? Então, o presente realmente é que o evangelho, então, ele foi alcançado ou eles receberam o evangelho através da fé em Cristo Jesus, tá certo? E nós vemos aqui que o conselho de Tiago relacionando todas as coisas ao futuro. Então, o que interessa agora não é o passado, mas é aquilo que ele recebeu do presente, caminhando para o futuro. Tá ok, querido? E aí nós vamos ver justamente a decisão.
Então a decisão foi tomada pelos apóstolos, presbíteros e toda a igreja. Houve consenso. A ideia de propor abstenção aos cristãos gentios em 4 áreas culturais parecia ser uma sábia solução para promover a tolerância mútua em comunhão. Então a decisão foi tomada pelo líder e pelo povo, pela cúpula e pela base. Foi uma decisão unânime dos apóstolos, dos presbíteros e do povo. Então nomearam uma comissão para acompanhar Paulo e Barnabé a Antioquia. Assim, a unidade do Evangelho preservou a unidade da igreja. Aí diz assim, vamos lá, vamos dizer assim. Olha, irmão, a questão aqui agora não é a circuncisão, mas você vai se abastecer o quê? Do sangue, da carne, da prostituição. Entendeu como é a coisa? Eu não queria assim entrar em muito detalhe, né? Para o estudo não ficar posto no vídeo. Mas estuda aí. Atos capítulo 15, olha, vamos conferir de 1 a 35. Aí nós vamos ali trazer esse estudo magnífico. E esse estudo sabe para quê, querido? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a nossa comunhão, para a nossa aprendizagem, para a aprendizagem, não é? Posso contar com você sem falta, né? 20 de janeiro de 2006. Primeiro PGM. Aí, conto com você. Estamos juntos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.